Bom dia, quinto ano! Estamos começando mais uma aula de arte, então corre lá, pega o seu livro, traz para perto e abre na página 122, tá? 122. É a continuação do que começamos a estudar na nossa última aula. Começamos a estudar o capítulo 11, que se chama Arte das Histórias em Quadrinhos, ou seja, as HQs, né? São muito conhecidas por HQ. Falamos um pouquinho sobre Ziraldo, um senhor super simpático e inteligente que é dono de várias e várias historinhas em quadrinhos, inclusive muito bem conhecidas, não só no Brasil, mas também em vários lugares do mundo. É dono de uma das histórias mais interessantes infantil, que inclusive existe até filmes gravados, que é o Menino Maluquinho, né? Não existe só um filme não, tá? São vários, em vários episódios, vários momentos diferentes da vida. E também vimos um pouquinho sobre as histórias em quadrinhos, na página 121. Eu passei um link para vocês acessarem e verem, conhecer um pouco sobre o site de Ziraldo. E vimos as possibilidades, né, gente? Numa história em quadrinhos é possível a gente fazer muita coisa, como colocar música, fingir, dar a ideia de que a gente está em lugares diferentes ao mesmo tempo. A gente pode fazer com que a pessoa entenda, o leitor entenda que tem algum movimento ou que está existindo algum tipo de barulho quando você cai, quando alguma coisa explode, quando você abre um pacote de salgadinho. Tudo isso é possível na tirinha, tá? Tudo é possível. É só usar a criatividade. E dando continuidade, vamos falar hoje sobre cartoon e sobre tirinha. Ambos estão envolvidos na história em quadrinhos, tá, pessoal? A história em quadrinhos existem muitas características para que compõem elas. Então, vamos lá. O cartoon tem umas características que nem sempre batem com outros tipos de historinhas em quadrinhos. Então, vamos ter cuidado ao estudar cada uma delas, tá? Por isso que eu não vou nem me adiantar muito hoje. Vamos ficar mais atentos a essas duas páginas, principalmente. Então, página 122 tem cartoon. O livro diz assim pra gente: cartoons são desenhos que exploram a caricatura com humor. Geralmente, eles fazem uma crítica a uma situação histórica ou política ou a um comportamento da sociedade. No Brasil, esse tipo de arte existe desde os meados do século XIX. E a partir disso, despontaram grandes cartunistas como Péricles, Jaguar, Enfio e Angeli, entre outros. Observe o cartoon a seguir e reflita que ideia ou crítica ele traz. Então, vejam só as características de um cartoon. Ele tem humor e, junto com o humor, também vem a caricatura. Então, sempre que a gente for fazer um cartoon, a gente tem que pensar que o boneco, o personagem da história tem que ser caricatura. Caricatura é a gente aumentar uma característica do personagem ou de alguém. Por exemplo, eu, no meu caso, se eu fosse fazer uma personagem, que seria eu mesma, tá? Se eu fosse me desenhar e fazer um cartoon sobre mim, então eu tenho que procurar alguma característica física em mim que seja desproporcional, vamos dizer assim. Tá? Que a sociedade acha que não seja tão perfeito como deveria ser. Pelo menos a ideia, né, de perfeição. Então, vamos supor, eu acho meu rosto muito redondo. Muito. Então, na minha caricatura, eu poderia fazer eu com o meu rosto bem grande, bem redondinho. Tá parecendo uma bolacha Maria. Outras pessoas, por exemplo, se tem a boca muito carnuda, é muito expressiva, então faz todo o resto do rosto normal e bota somente uma boca bem grande, bem marcante. Isso é caricatura. É a gente aumentar da ideia de proporção maior alguma característica, alguma parte do seu corpo, do seu rosto. Tá bem? Por exemplo, sobrancelha. Minha sobrancelha também é bastante grossa. Se por acaso o seu personagem tem uma sobrancelha muito grossa, bota ele bem grande, parecendo uma taturana, como diz minha avó. Tá bem? Então, caricatura é isso.
Então, cartoon, pensou em cartoon, fazer um cartoon, faz uma caricatura. E lembra que cartoon vem sempre com a ideia de humor, tá? Já começa pela caricatura, já começa pelo tamanho desproporcional, tá? Pela desconfiguração do personagem. E a ideia, a questão do texto, as críticas, as ideias, eles têm sempre base em uma crítica social, tá? Seja histórica, política ou mesmo de comportamento. Vamos entender como é que isso funciona. Embaixo, logo abaixo, nós temos aí um cartoon de André, tá? André Mazzio. Ele foi feito em 2015 e faz parte do livrinho Brinquedo Tecnológico. Vamos ver o que é que a gente tem aí. Primeiro, a gente tem um carrinho de rolimã, tá? Esse brinquedo que tá no chão, um carrinho de rolimã. Do lado tem essa criança, tem esse boneco, esse personagem. E o que é que tem de caricatura nele? Pensa aí um pouquinho. A cabeça, né, gente? A cabeça dele, olha o tamanho da cabeça do boneco. Tá desproporcional com o resto do corpo. Tá muito grande, inclusive tá bem pontuda assim. Isso é uma caricatura, tá bom? E vamos ver a parte do texto. O que é que o texto quer? Qual a ideia? Vamos ver se tem realmente um humor, uma crítica aí. Vamos lá. O texto diz o seguinte: qual é o aplicativo para movimentar esse brinquedo mesmo? Ele está se perguntando, olhando para o carrinho de rolimã e se perguntando: qual é o aplicativo para movimentar esse brinquedo mesmo? Veja só, uma criança olhando para o carrinho de rolimã e não sabe como é que funciona o carrinho de rolimã. Para ele saber, ele precisa de um aplicativo. Então, qual é a ideia que tem aí? Tem uma crítica por trás disso? Tem um pouquinho de humor? Tem, né? E o humor vem junto com a crítica, tá bom? E qual é essa crítica? Pensa aí um pouquinho. Se você pensou que a crítica está relacionada ao avanço tecnológico, ao uso exacerbado, sem limite de ferramentas tecnológicas, como principalmente redes sociais ou apps, que são os aplicativos, através de celulares, vocês estão certos. Hoje em dia, é muito comum a gente ver as crianças, inclusive bem menores que vocês, já extremamente conectados em redes, em aplicativos infinitos. Isso não é tão saudável, né? Vamos ser sinceros, não chega a ser saudável, mas isso não vem ao caso agora. Então, antigamente, as crianças brincavam, eles mesmos, eu mesmo chegava a fazer carrinho de rolimã, todo na mão mesmo, artesanal, junto com outras crianças da rua. Era comum. Hoje em dia, as crianças não sabem brincar mais. Hoje em dia, as crianças não têm mais acesso, não querem mais saber desses brinquedos comuns. Eles querem saber de jogos de celular, né? De coisas que tem a ver com tecnologia, tá bom? Então, a crítica vem em cima disso. O nosso livro diz o seguinte: nesse cartoon, o menino observa um carrinho de rolimã. Brinquedo muito comum há algumas décadas, produzido domesticamente, ou seja, em casa mesmo, pelas próprias crianças e utilizando em disputas em praças e ruas. Esse carrinho era utilizado para, corridas, tá? Onde as crianças brincavam na rua, para ver quem chegava primeiro. O humor se produz pela fala do menino, que associa o brinquedo artesanal a um jogo eletrônico, que precisa de um programa baixado na internet para funcionar, tipo de prática muito comum na atualidade. Então, tudo isso que eu falei para vocês, tá? O livro traz uma explicação também baseada em fatores reais, coisas que eu acabei de falar para vocês também. Logo abaixo tem um trocando ideias que vocês vão precisar fazer em casa, tá certo? O da página 122 e 123. É muito importante que vocês façam, porque aí no encontro do Zoom, a gente vai ter um debatezinho sobre esse tipo de escrita, tá bom? Esse tipo de arte, né? Não é um tipo de arte, tá certo? As HQs. Já na página 123, aí nós temos a tirinha. Então, olha só, já é outro tipo de HQ, tá? Vimos o cartoon, que usa a caricatura, o humor e faz uma crítica sobre questões históricas, políticas ou até mesmo do comportamento. Por isso que ele fala aqui nesse cartoon, a criança que está muito ligada à tecnologia, a avanço e não sabe mais brincar com o simples carrinho de rolimã. E aqui vamos ver a tirinha. Então, preste atenção nas características da tirinha.
As tirinhas são uma forma de contar uma história curta, dividida em quadrinhos. Elas podem tratar do comportamento humano, de acontecimentos históricos e políticos ou do cotidiano. Sobre a historinha em si, elas é muito parecida com o cartoon, tá? Então, eles podem falar sobre acontecimentos históricos, políticos, comportamento, vida moderna, que é o que a gente vive hoje em dia, com a tecnologia e tudo mais. Só que na tirinha não se usa a caricatura, tá bom? Em geral, produzem humor e são veiculadas em jornais. É muito comum os jornais. Hoje em dia o jornal circula pouquíssimo, né, em comparação a anos anteriores. Mas ainda existe sim a inclusão de tirinhas em jornais, tá bom? Tem uma seção para isso. Logo abaixo nós temos uma tirinha de Quino, que é um dos cartunistas mais conhecidos que a gente tem, né? Um dos. E é muito conhecido também por fazer historinhas de Mafalda. Então a historinha diz o seguinte. Mafalda diz: tenho que fazer minha lição de casa. O colega dela diz: tenho que fazer uma entrega. E a outra fala: e eu tenho que ver meu programa de TV. Aí ela volta a falar: então, acho que só dá tempo de brincar de guerra nuclear, não é? Aí eles respondem: é. Aí no terceiro quadrinho faz BUM! Tem uma expressão bem grande aí, que a gente chama de onomatopeia, né? Um som, é um barulho. É como se fosse uma bomba que explodiu. Por isso que ela fala guerra nuclear. Então, BUM! Aí eles caem, tá? E eles vão embora em seguida. E Mafalda diz: essa vida moderna exige brincadeiras cada vez mais curtas. Qual é a crítica que a gente tem aí? Talvez alguns tenham ficado assim, oxente, eu não entendi, foi nada, tia. Mas vamos pensar direitinho. Guerra nuclear, sabemos que é um problema, né? Inclusive já tivemos, segundo a história, e nos livros de história de vocês, é possível que vocês já tenham estudado um pouquinho sobre isso. Já aconteceu, gente, de estourar, assim, bombas nucleares. E a gente sabe que é uma potência enorme, gigantesca. Se estourar uma bomba nuclear aqui em Arco Verde, essa bomba nuclear pode chegar, não sei, pode passar de Pesqueira, chegar em Gravatá, ou até mais, depende do tamanho da bomba. Então, o que é que eles fizeram? Eles estavam com tanta coisa para fazer, todos eles, com tanta coisa que não tinha mais tempo para brincar com os colegas, o que é mais essencial e prazeroso, né? Então, cada um tinha uma coisa diferente para fazer. Então, eles disseram que não tinha como, não tinha tempo. Então, o que é que eles iam fazer? Brincar de guerra nuclear, porque no instante termina, que é só uma bomba, estourou a bomba, bum, pronto, acabou a brincadeira. E aí, cada um vai para a sua casa fazer suas atividades. Então, olha a falta de tempo que as crianças também, hoje em dia, acabam não tendo mais, né? O tempo para brincar, para aproveitar os colegas, as brincadeiras na rua. Quanto mais passa o tempo, menos isso acontece. Menos a gente vê crianças na rua brincando. Até porque também nós temos a violência que está bastante grande. Mas também temos a tecnologia que está dificultando um pouquinho, né? Aí abaixo nós temos a historinha de Calvin. Vamos ver aí. Essa aqui é mais focada na vida moderna, tá? Na vida que nós vivemos hoje em dia, levamos hoje em dia. É assim. Ei, Calvin, você quer brincar de casinha? Aí ele olha pra cima, ele tá brincando de carrinho, né? Ele fala, não sei. Como se brinca? Ela responde, bom, primeiro você chega do trabalho, depois eu chego do trabalho. Nós reclamamos dos nossos empregos e depois discutimos para ver quem vai esquentar a comida no micro-ondas. Gente, é assim que se brinca de casinha? Se a gente for pensar na nossa vida enquanto criança? Não, né? Quando a gente brincava de casinha ou brinca de casinha, tem crianças que ainda brincam, é todo o sistema que a gente vê que acontece na nossa casa. Então, a gente faz comida, a gente ajeita uma cama, a gente finge que tá varrendo, a gente finge que faz comidinha. É assim que funciona. Mas na vida moderna, na vida que nós levamos hoje, tá tudo tão atropelado, tudo passando tão rápido e todo mundo tão cansado e com tanta coisa para fazer, tanto em casa como principalmente no trabalho, que ao chegar em casa, a gente não faz mais nada, a gente não aguenta, a gente tá cansada, então chega, por isso que ela chega do trabalho, reclama
do dia que teve, que foi um dia chato, que foi um dia cansativo. Reclama, 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 reclama. Inclusive aqui em casa eu escuto minha mãe se reclamando quase todo dia, tá? Chega do trabalho e reclama. É normal, tá? É estressante, a gente sabe. A mesma coisa pode ser na casa de vocês. Os pais chegam, se reclamam de alguma coisa, a gente nem sabe, às vezes a gente nem sabe do que se trata, mas eles reclamam, né? Então reclama porque alguém tratou mal, reclama porque alguma coisa não deu certo, ou porque simplesmente acordou estressado, já foi trabalhar estressado e voltou mais estressado ainda, porque é cansativo passar o dia inteiro trabalhando. São muitos motivos. E para chegar em casa ainda e ainda discutir com o marido, com a esposa, ou qualquer pessoa que seja que mora em casa junto com você, para discutir quem é que vai, por fim, esquentar a comida no micro-ondas. Olha só, não é nem fazer a comida. É esquentar, uma comida esquentada, uma comida que já estava guardada na geladeira, nem Deus sabe quanto tempo, para depois esquentar e comer. Então, comer qualquer coisa para poder dormir, né? Deitar e descansar. E tomar um banho, claro, também. Então, embaixo, sobre tudo isso que a gente já falou até agora, vocês vão responder o Troca Ideia da página 123 também. Então, cuidado, que na página 123 tem uma pegadinha, tá? Tem uma casquinha de banana. Então, cuidado quando forem responder. No Zoom, não se preocupe, a gente vai voltar a esses assuntos, conversar melhor, esclarecer. E, por acaso, se alguém tiver feito errado, botado a resposta errada, a gente vai refazer e pedir, procurar uma forma também, claro, da gente começar a conseguir compreender melhor como é que funciona a questão de interpretação de textos. Vocês vão precisar muito disso, principalmente a partir do 6º ano, tá? 6º ano em frente, até 3º ano do ensino médio, vocês vão precisar muito. É essencial para fazer provas, tá bom? Então, por hoje é só. Um beijão para vocês, tchau, tchau e até a nossa próxima aula.